Um olá muito especial para vocês que estão acompanhando esses vídeos sobre assuntos de catequese que tenho aqui postado, tenho colocado, e outros mais vídeos sobre outros determinados assuntos, né, nesse ramo, nessa linha de formação. Dei uma pequena parada, agora retomo esta linha dos encontros dos assuntos de catequese que julgo eu, pelo menos eu, Valderi, julgo ser os mais objetivos possíveis para uma boa formação de catequese. Reafirma aquilo que disse já há alguns vídeos atrás. O núcleo deve ser sempre o mesmo. Cada catequista, ou cada comunidade, ou cada pessoa que vai palestrar sobre um assunto de catequese, ele vai sempre incrementar com mais exemplos, com uma mais reflexão, talvez uma espiritualidade maior sobre o assunto que está abordando, mas o núcleo sempre vai ser o mesmo. E esse, na verdade, é o objetivo, o meu objetivo, quando se trata desses vídeos que estou aqui postando sobre assuntos de catequese. Agora, a partir de hoje, vamos falar sobre os 7 sacramentos da Igreja. Para não ser muito longo, porque já falei também anteriormente que não gosto de fazer vídeos muito longos, por um motivo muito simples, porque as pessoas, acredito eu que as pessoas não gostam muito de assistir vídeos longuíssimos na internet, no YouTube, porque eu sei por mim, porque eu não gosto também. Então vou dividir os 7 sacramentos em 2 vídeos. 2 vídeos de talvez no máximo 30, 40 minutos. E nesse primeiro vídeo vamos falar sobre esses 3 sacramentos que são o início da vida cristã, da vida sacramental do cristão, chamados sacramentos de iniciação cristã. Esses sacramentos são 3, como disse: batismo, confirmação ou crisma e eucaristia. Esses sacramentos são chamados assim porque, bom, como a nomenclatura já diz, se recebe eles no início da vida cristã, na caminhada. Bom, a falar primeiro do batismo. O batismo se recebe, pode-se recebê-lo quando se é ainda um recém-nascido, um bebê de poucos dias, se pode já receber o sacramento do batismo. Mas como? Por que receber tão cedo? Ora, por um motivo até simples demais até. Pelo motivo do próprio conceito do batismo, ou seja, uma graça que independe da nossa escolha. E já digo por quê. Independe da nossa escolha, porque ele é um dom de Deus, é um presente. O batismo não é uma carta de compromissos. Não é isso que significa o batismo. Para isso, nós temos, se querem falar em carta de compromisso, temos um outro sacramento que iremos falar também, que é a confirmação ou a crisma. Mas o batismo ele é um dom de Deus. Ele é a abertura da possibilidade da vida divina para nós. Ou seja, com esse sacramento, nós ingressamos, nós começamos a caminhar, temos a possibilidade de olhar para o horizonte e ver a vida que podemos ter junto de Deus, vivendo a sua graça, vivendo os seus mandamentos, vivendo a sua palavra. O batismo é isto, ele é o início. Então, por quê? Por que esperar para quando se é mais velho, se é mais adulto, se desde a mais tenra idade já se pode gozar desta graça? Uma graça santificante é aquela graça que nos possibilita, que nos habilita a sermos santos. Porque Deus nos assiste. Porque Deus derrama sobre nós a sua graça. E já falamos sobre graça antes, né? Todos vão lembrar o que significa a graça de Deus, o dom da graça. Mas enfim, voltando a falar do batismo, o batismo é um sacramento. E a palavra sacramento, ela significa, num conceito também já de muitos anos na igreja, mas que sempre é um conceito claro e simples para todos entenderem,
é uma graça que é invisível, mas que se chega até nós por sinais visíveis. Então, o sacramento ele é um conjunto de ritos, um conjunto de sinais que nos transmitem, que nos fazem alcançar esta graça, o dom de Deus. Por sinais visíveis, recebemos uma graça que é invisível. Ou seja, ninguém vai ver como nas figuras, nas telas, nos desenhos, né, aquela imagem de Jesus sendo batizado no Rio Jordão, a pombinha descendo. Né, ninguém vai ver isso acontecer com uma criança, com o seu filho, ou alguma criança que a gente assiste, na qual estamos participando do batismo. Mas a graça acontece, a graça repousa sobre a alma daquela criança. E que graça é essa? O que acontece com essa criança quando ela é batizada? Quando ela é batizada, ela começa a participar da grande família de Deus. Aquela família que Cristo quis reunir em torno de si, para que, estando ele no centro, possa então guiar a todos para o reino dos céus. O batismo é isto, é uma graça, é um dom de Deus, uma graça invisível que se chega até nós por sinais visíveis, ou seja, o rito do batismo, e que nos eleva participantes da família divina, da família de Deus. E é uma graça que inculca em nós um sinal indelével, ou seja, uma marca que jamais será apagada. Jamais será apagada esta marca. Lá pelas tantas, o fulano de tal foi batizado e depois de alguns anos, né, cresceu, né, dependendo do ambiente onde viveu, etc, as influências, acabou querendo mudar de religião. Bom, infelizmente esse fulano vai continuar sendo batizado na Igreja Católica. Renegou o seu batismo, mas vai continuar sendo batizado. A marca que ele recebeu vai continuar nele, incrustada em sua alma, marcado como a ferro e fogo, e que não se apaga com o nosso desejo depois de algum tempo. É por isso que se deve considerar o batismo como algo muito sério na vida de uma pessoa. Muito sério mesmo. É um nascimento novo. Aliás, a palavra batismo significa isso, imergir na água. Imergir nesse sentido de que a água é sinal de vida e de morte. Porque quando nos afundamos, deve morrer o fulano de tal, para tudo aquilo que nos separa de Deus, para a mundanidade, para que nós possamos ressurgir das águas, nascidos um novo homem e uma nova mulher para Deus. A graça faz isso, a graça nos qualifica, nos dá aquele suporte suficiente para alcançarmos esta vida, essa comunhão com Deus. A família de Deus, para ser um familiar de Deus, de Jesus, é necessário levar em consideração que devemos cumprir fielmente aquele pedido de sermos santos, como o Pai é santo, porque só pode estar próximo de Jesus quem é santo, quem busca sinceramente a santidade, apesar dos seus erros, das suas falhas, né? Porque somos pessoas de muitos erros, de muita fraqueza, mas que busca sempre a recuperação e nunca desiste, nunca se acomoda nos erros e nas falhas. Bem, o batismo nos faz isso, nos faz subir um degrau na própria obra da criação. Deixamos de ser meras criaturas, que também são amadas por Deus, para sermos filhos de Deus. Por que filhos? Por que deixar de ser criaturas para ser filhos? Porque sendo filhos, somos herdeiros. Herdeiros, como diz São Paulo. E se somos herdeiros, então nós somos da família, somos íntimos de Deus e podemos herdar o que de mais precioso Deus possui, que é justamente a sua vida, a vida divina, a vida eterna. Por isso que é fundamental entender esse detalhe. O batismo é sim fundamental, e se pensarmos bem, não é uma mera poesia, é algo importantíssimo na vida de todo ser humano. Criatura amada de Deus, como obra das mãos de Deus.
passa agora a fazer parte da sua vida, como herdeiro do seu reino, do seu tesouro, que é justamente a vida eterna. O batismo é isso. Diz o Evangelho, como pelo batismo nós somos iluminados, somos criaturas novas, somos filhos da luz, justamente pelo batismo. E desde quando a igreja administra o batismo? Bom, a igreja administra o batismo desde o dia de Pentecostes, a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Como ela administra esse batismo? Através do rito, onde existem algumas coisas que são fundamentais. O que é fundamental? A matéria, que é a água não pode faltar, o óleo dos catecúmenos, que se chama, o óleo do batismo, e a fórmula trinitária, ou seja, Valderi, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou imergindo, né? Ali o ministro ordenado pega a criança e emerge na água. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta é a fórmula, o formato que não pode faltar, que é obrigatório para o batismo realmente ser válido como sacramento, para realmente acontecer a graça derramada na pessoa, na criança, no jovem que está sendo batizado. Por que derramar água ou imergir? Bom, o importante as duas fórmulas são válidas. O importante é a água, não faltar a matéria, que é a água, para o batismo. O que se requer de um batizado? Nos fala o compêndio. De todo batizado se requer a profissão de fé, expressa pessoalmente ou por aqueles que o acompanham como seus responsáveis, ou seja, os pais e os padrinhos. Eles professam a fé por aquele que está sendo batizado. Se por acaso é uma criança de colo que não pode ainda fazer a profissão pessoalmente. O batismo, ele se diz necessário para a salvação. E de fato, o batismo ele é necessário para que possamos nos achegar mais próximos de Jesus e entender melhor a sua palavra, caminhar mais perfeitamente com os seus passos e então alcançarmos a salvação. Quem não foi batizado é salvo? Bom, diz a igreja que aquele que não por vontade própria desconhece a Cristo e desconhece a igreja, o Evangelho, este, mesmo sem ser cristão católico batizado, pode alcançar a salvação, desde que haja retamente sua consciência e busque fazer o bem e evitar o mal, desde que, sem culpa sua, desconheça a Cristo e o seu Evangelho. Então, existe sim a possibilidade de salvação sem o batismo, mas com esses critérios, evidentemente. Se tu conheces a Cristo, se tu conheces o Evangelho, conheces a igreja, a pregação da igreja, evidentemente, batiza-te. Procura o batismo, se ainda não o tem. E se já tem, procura vivê-lo para poder alcançar a salvação. Existe uma tradição na igreja que é de dar um nome às crianças conforme talvez o nome do santo. E esse é um detalhe importante. Não é fundamental, evidentemente, né? A pessoa pode dar o nome que quiser à sua criança, mas a igreja sempre ensinou que é louvável dar o nome de algum santo, de alguma pessoa memorável, de alguma pessoa que realmente sirva de exemplo para aquele que está sendo batizado. O nome de um santo, de uma pessoa que publicamente se reconhece a santidade daquela pessoa. E porque esse nome vai também servir de apoio, de ânimo para a criança no decorrer da sua vida, no decorrer dos seus anos como cristãos. Por isso é importante, ao escolher o nome dos filhos, os pais pensarem nisso. Vamos pensar em qual nome? Um nome que possa também servir como incentivo de santidade, incentivo de honestidade, de bondade para o filho e para a filha. E por isso que a igreja sempre disse que o nome é muito importante, sim, né? Porque Deus conhece a todos nós intimamente
e conhece-nos pelo nome, e vai chamar-nos pelo nome, assim como diz o Evangelho, Jesus falando do pastor que conhece suas ovelhas pelo nome, assim ele vai fazer conosco, vai chamar o Valderi, vai chamar o fulano, vai chamar o fulano, e etc. Pois bem, isso o que é o de mais simples e de mais concreto sobre o batismo, o sacramento do batismo. Existem, é claro, sempre surgem algumas dúvidas a respeito desse sacramento, né? Como, por exemplo, se a criança pode ser batizada com qualquer roupa, com roupa vermelha, roupa amarela, roupa roxa, sei lá, né? Não é tradição, isso que é importante. Às vezes até eu fico às vezes um pouco irritado até com essas coisas. Não é tradição usar branco nas crianças, não é tradição. É símbolo, é simbólico usar branco nas crianças, é diferente. Por quê? Porque justamente o batismo, como eu falava antes, ele é fonte de uma vida nova. A criança, apesar de ser criança, um inocente, ele vai ser remido da mancha do pecado original pelo sacramento do batismo. Então ela vai nascer de novo para uma vida nova, vai ser iluminada com a graça de Cristo. Ela vai receber uma iluminação do próprio Deus com a sua graça. Por isso o branco, para mostrar a clareza dessa graça, a alvura da santidade, que essa criança agora está capacitada a buscar e a alcançar, se assim se empenhar com a graça de Deus. Por isso, usar uma roupa branca nas crianças no dia do seu batismo é sim importante, eu diria. Não é só simbólico, não é só tradicional, é importante para mostrar justamente isso. Não temos a vela do batismo, que também é um símbolo e simboliza justamente a graça, a luz de Cristo na vida dessa criança, que também vai ser transmitida pelos pais e pelos padrinhos. Pois a roupa branca também é assim, é um símbolo da graça, da beleza desse sacramento que ela acabou de receber. E assim outras dúvidas que às vezes acabam surgindo nas comunidades sobre esse sacramento, né? Eu gosto muito de lembrar uma vez uma dúvida que teve a respeito de alguém que disse: tá, mas e por que em algumas igrejas fica o batistério na porta da igreja, à direita ou à esquerda? Por que não lá no altar? Bom, é simples, porque também é um sentido simbólico nisso tudo. As igrejas, elas são como a Jerusalém celeste, onde nós miramos e alcançamos o eterno, que fica lá na frente, no altar. Cristo Jesus, a presença viva do Deus na Eucaristia. Pois bem, o batistério na porta justamente significa isso, que o batismo é o início de tudo. É o início desta vida, dessa caminhada para alcançarmos a vida eterna na Jerusalém celeste. Por isso, o batistério no início, para mostrar que é o primeiro passo, que é o primeiro sacramento, onde vamos percorrendo para alcançarmos aquilo que realmente nos dá a vida eterna. Logo após o sacramento do batismo, depois de alguns anos, evidentemente, depende de que idade foi batizado a criança, o adolescente, o jovem, segue-se outro sacramento. Há uns anos atrás, na história da igreja, a ordem era batismo, crisma. Ou às vezes, junto com o batismo, se dava já a crisma, a confirmação. A igreja achou por bem, como uma normativa pastoral, para melhor compreensão dos fiéis dos sacramentos, para uma melhor formação, distanciar um pouco e inverter essa segunda e terceiro sacramento. Ou seja, agora em vez de ser o segundo sacramento a se receber a crisma, é a Eucaristia, e a crisma fica para depois da Eucaristia. Logo em seguida, na sequência, né? São próximos um do outro. Pois bem, mas para falarmos dos sacramentos, não necessariamente precisamos seguir a ordem, né? Não precisamos falar da Eucaristia agora. Vamos falar aquilo que
como o Catecismo da Igreja nos apresenta o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. E a primeira coisa que se pensa, a crisma, como ela surgiu, de onde veio, como esse sacramento começou a surgir dentro da Igreja. Bom, a crisma, ou a confirmação, ela está intimamente ligada ao Espírito Santo, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade. E na Antiga Aliança, os profetas anunciaram a comunicação do Espírito Santo ao Messias, do Senhor, do Messias esperado, a todo o povo messiânico. Toda a vida e a missão de Jesus se desenvolveu numa total comunhão com o Espírito Santo. Os apóstolos recebem o Espírito Santo no dia de Pentecostes e anunciam as maravilhas de Deus. Isso tudo podemos verificar no livro dos Atos dos Apóstolos. Comunicam aos neobatizados, já os apóstolos, mediante a imposição das mãos, o dom do mesmo Espírito. Ao longo dos séculos, a Igreja continua a viver do Espírito e a comunicá-lo a seus filhos. Por isso a Igreja tem este poder, através de seus ministros ordenados, de transmitir a graça do Espírito Santo. Por que se chama crisma ou confirmação esse sacramento? Chama-se crisma por causa do seu rito essencial, que é a unção. Este é o ponto principal, o momento essencial da crisma, deste rito, a unção. Chama-se confirmação porque também confirma e consolida a graça batismal. Aqui dá para entender o porquê que a Igreja há muito tempo associou, assim, no tempo, né, logo, quase imediatamente junto, o batismo e a crisma, para consolidar esta graça, para confirmar esta graça, com a graça do Espírito Santo. Mas qual é a necessidade do sacramento da crisma? Bom, a necessidade do sacramento da crisma vem justamente da necessidade de poder confirmar a fé. De dizer, fui batizado, mas sim, depois de batizado, confirmo a fé que recebi no batismo e confirmo que aceito, conheço e propagarei esta fé que no dia do meu batismo recebi no sacramento. Então a confirmação, o sacramento da crisma, ela é de vital importância para a vida da Igreja, porque é sinal de continuidade na missão da Igreja. Continuidade através de cada fiel que é crismado. Continuidade através de cada fiel que confirma a sua fé. Qual é o rito essencial da confirmação? O rito essencial da confirmação, ou da crisma, é a unção com o sagrado óleo do crisma. É um óleo misturado com bálsamo, que é consagrado pelo bispo. Ou seja, não é só abençoado, mas ele é consagrado. É um óleo que recebe, para ser consagrado, recebe um rito especial também, que se faz com a imposição do bispo, sucessor direto dos apóstolos. Por isso que somente a ele se reserva esse sacramento, o crisma. No Ocidente, essa unção é feita na fronte do batizado, com as palavras, recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo. Nas igrejas orientais, aquela parte mais oriental do mundo, no rito bizantino, que é católico também, só que um rito oriental, a unção é feita também em outras partes do corpo, com a fórmula selo do dom que é o Espírito Santo, referindo-se ao óleo que é utilizado no rito. Qual é o efeito da confirmação, do crisma, desse sacramento? Que efeito ele tem? O efeito da crisma é especial efusão do Espírito Santo, como a de Pentecostes. Essa efusão imprime na alma um caráter indelével e produz um crescimento da graça batismal, e enraiza mais profundamente na filiação divina,
une mais solidamente a Cristo e sua igreja. Aumenta na alma daquele que é crismado, do jovem, da jovem, os dons do Espírito Santo, dá força especial para testemunhar a fé cristã. É por isso que, como disse antes, esse sacramento da crisma, ele é sim garantia de continuidade na missão da igreja, porque cada crismado agora faz parte, assume a missão que é própria da igreja. Quem é o ministro que pode administrar essa confirmação? Como eu já disse antes, é um sacramento que se reserva especialmente ao bispo, sucessor legítimo dos apóstolos. O sacramento do crisma, o sacramento da crisma, né, da confirmação, ele é fundamental para nós, apesar de ser um pouco, às vezes sente-se, pelo menos, né, esse é o clima que se sente essas comunidades cristãs. Ele é pouco conhecido, pouco desejoso de conhecimento. O sacramento do crisma, ele é importante porque é a vida da igreja, a crisma. Porque a igreja vive do Espírito Santo, da sua iluminação, da sua efusão, vive da sua inspiração, da sua iluminação. E só quem é crismado é que possui em si essa marca, esse caráter, esse, vamos chamar assim, entre aspas, poder de garantir a missão da igreja, de assumir para si dizer, eu vou testemunhar, eu vou levar adiante. A crisma, ela é assim, ela é uma graça, como o próprio é sacramento, então ela com certeza é assim também, é uma graça invisível de efusão na alma daquele que é crismado, pelas palavras do bispo, que agora torna esse crismado capacitado de seguir a missão da igreja também e levar adiante a missão da igreja. Por isso que se fala tanto em responsabilidade nos dias de crisma, né, para os jovens. Aí se fala bastante em empenho, em que participe disso, participe daquilo, porque é evidente, esses jovens agora eles têm essa capacidade em si de florescer ainda mais, desenvolver ainda mais a graça que receberam, tanto no batismo, que agora é confirmada no sacramento do crisma. O sacramento da Eucaristia, falando desse terceiro sacramento que faz esse tripé da iniciação cristã. O que é a Eucaristia? A Eucaristia, ele é o próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. As espécies sacramentais, nelas, após a consagração que o sacerdote faz na Santa Missa, nelas está contido, está transubstanciado a carne e o sangue de nosso Senhor. Nada mais e nada menos. Nosso Senhor desejou que isso acontecesse. Instituiu a Eucaristia naquela quinta-feira santa, ao dizer, na noite em que ia ser entregue, melhor dizendo, o apóstolo, ao narrar isso, celebrando com seus apóstolos, ele pegou o pão, deu graças, o partiu e disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Por vós. O corpo dele, que vai ser entregue por eles, pelos apóstolos, pelos seus seguidores. Depois, na mesma ceia, tomou em suas mãos o cálice do vinho e lhes disse, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então é um mandato. Jesus faz e Jesus manda fazer isto desse jeito que eu estou fazendo. Para sempre. Para todos que fazem parte da minha família. É por isso que a Eucaristia
é uma instituição do próprio Jesus que jamais vai ser quebrada e jamais vai acabar. A Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, sua presença imutável e sua presença inquestionável sacramentalmente. É uma graça invisível. Por que invisível? Porque quando nós olhamos na mão do sacerdote, a Eucaristia, ela não tem cor de carne e nem cheiro de carne. Olhamos dentro do cálice, não tem cheiro de sangue, e até parece sangue até por causa da cor, mas é uma graça invisível que se faz somente com o poder da fé e pelo mandato de Cristo. Bem, como é chamado esse insondável sacramento? Esse insondável sacramento, esse belíssimo sacramento, já recebeu vários nomes. Eucaristia, Santa Missa, Ceia do Senhor, Fração do Pão, Celebração Eucarística, Memorial da Paixão, da Morte e Ressurreição do Senhor, Santo Sacrifício, Santa e Divina Liturgia, Santos Mistérios, Santíssimo Sacramento, Santa Comunhão, Hóstia Consagrada. Todos esses nomes se referem ao mesmo mistério insondável que se recebe nesse sacramento. Por isso, para entender, não cabe a nós tentar compreender com o nosso raciocínio como Cristo pode se fazer ali presente. Porque isso nós entendemos pela fé, não pela razão. Por isso é tão necessário que as crianças e os jovens tenham uma preparação adequada na catequese, mais do que simplesmente ler e escutar, adorar. A Eucaristia se adora, porque é o próprio Deus. Por isso que se diz que para a Eucaristia, para as espécies sagradas, se dá um culto de latria, ou seja, é Deus que está ali. Se realmente dá o culto a Deus quando se está diante da Eucaristia. Quando se vai receber a Eucaristia, se recebe-a com a maior dignidade possível, com o maior respeito. Por isso que o melhor método de receber a Sagrada Eucaristia na comunhão, na Santa Missa, é diretamente na boca. Existe também a possibilidade de recebê-la na mão, mas na boca, colocando a língua um pouquinho acima, deitada sobre o lábio inferior, para que ali o ministro possa colocar então a hóstia consagrada dentro da boca. Mas sempre cuidar, porque qualquer partícula, qualquer farelinho que caia da Sagrada Eucaristia é Cristo por inteiro, corpo e alma e divindade. Por isso que é importante esse cuidado e essa atenção especial para a Eucaristia. Entender e adorá-la faz com que nós saibamos cuidá-la melhor e dar a devida honra e devida dignidade a ela. Bom, o ministro que celebra esse sacramento da Eucaristia, é claro que é um sacerdote ou bispo. É um ministro validamente ordenado, que age na pessoa de Jesus Cristo. Vamos falar do sacramento da ordem depois, né? Mas ele é uma pessoa que foi ordenada e foi preparada e recebeu esse chamado especial de Deus para isso, para fazer isto, para administrar os sacramentos, em especial a Eucaristia, alimento da igreja, que a sustenta para a vida eterna. Quais são os elementos essenciais necessários para que a Eucaristia aconteça? São o pão e o trigo. O pão de trigo, na verdade. O pão de farinha, de trigo, de verdade. E o vinho de videira. Vinho verdadeiro. Então, o padre, na hora da missa, usa aquelas hóstias branquinhas, mas aquilo lá é pão, só que é um pão sem fermento, mas é pão de trigo. E vinho de videira, o vinho que ele consagra. De que modo a igreja participa do sacrifício eucarístico? Bom, na Eucaristia o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros do seu corpo. A vida dos fiéis, seu louvor, sofrimento, a sua oração, o seu trabalho, estão unidos ao de Cristo. Como sacrifício, a Eucaristia é também oferecida por todos os fiéis vivos e os defuntos também, em reparação dos pecados dos homens e para obter de Deus benefícios espirituais. Bem, é necessário entender que a Santa Missa, quando participamos dela,
a graça que nela podemos ver é insondável. Não é apenas um momento qualquer. E por isso toda reverência sempre vai ser pouca que fazemos quando participamos de uma Santa Missa. É preciso entender que nela nós encontraremos sempre o que há de mais sublime, o que há de mais elevado no mundo inteiro, que é justamente o milagre eucarístico. É a transubstanciação que ninguém entende, que ninguém explica, que somente a fé pode alcançar. É através de poucas palavras, através de um homem simples, de um homem que também é frágil, que também peca, mas que busca santidade. Através de tudo isso, acontece o maior milagre que o mundo não consegue explicar, que é Deus se fazer presente no pão e no vinho. A fração do pão divide o Cristo? Essa é uma dúvida que eu escutei já de muita gente. Quando o sacerdote fraciona o pão, assim, fracciona o pão, ele está dividindo o Cristo? A fração do pão não divide a Cristo, evidentemente. Como eu disse antes, cada partícula é o Cristo por inteiro, corpo e alma e divindade. Ele está presente todo inteiro em cada espécie eucarística, em cada alma em cada uma de suas partes, por menor que seja. Certa vez uma senhora recebeu um pedacinho pequeno de hóstia para comungar, depois comungou, e depois da missa foi reclamar com o padre, dizendo: mas por que o senhor me deu só aquele pedacinho? Eu queria um pedaço maior do Cristo. O sacerdote teve que explicar isso para ela, mas não importa se você ganhar só um farelinho da Eucaristia, estaria recebendo o Cristo por inteiro. Até quando continua a presença da Eucaristia, a presença eucarística de Cristo naquela matéria que foi consagrada? Ela continua até que subsistam as espécies eucarísticas, ou seja, até que a hóstia consagrada ainda tenha a substância de sua natureza, ou seja, que ainda subsista suas espécies. O fermento, o pão, o fermento de trigo, melhor dizendo, a farinha de trigo ali. Às vezes, por isso que a melhor recomendação que às vezes um bispo deu foi que ao você que é sacristão, talvez, ou que você que ajuda a cuidar da igreja, nas missas, vê que uma sagrada Eucaristia caiu no chão, para não consumi-la, porque caiu no chão, pegue-a, então, com todo cuidado, com toda delicadeza, coloque-a num copo d'água e deixe-a num lugar assim digno por um tempo, até que ela se desfaça. Depois que ela se desfazer, jogue nas plantas. Assim, então, você está cuidando desse detalhe, desse evento, desse acidente que foi a hóstia quando caiu no chão, e talvez eles se juntaram um pouco à poeira do chão, sem também ferir a dignidade do sacramento, da presença de Cristo, do próprio Deus, ali naquela fração de pão. A Eucaristia é o banquete pascal. Isso também é um detalhe muito importante lembrar. Porquanto Cristo, ao realizar sacramentalmente a sua Páscoa, nos dá o seu corpo e o seu sangue, oferecidos como alimento e bebida, e nos une a si e entre nós no seu sacrifício. Assim nos diz o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. A Eucaristia é o banquete pascal, é o banquete da vida nova, onde se reúne em torno do Cordeiro aqueles que são chamados para a vida eterna, para uma vida junto de Deus. O que significa o altar da igreja? Onde se ali deposita as sagradas espécies. O altar é o símbolo do próprio Cristo, presente como vítima pascal, como vítima sacrificial, e como um alimento celeste que se dá a nós também, a mesa, a mesa que é sinal de alimento, de fartura, sinal de alimentação. Essa ideia do altar
como, como símbolo do próprio Cristo, que dá a sua vida, é a ideia da cruz. O altar é a cruz, onde Cristo se sacrifica por nós, dá o seu corpo, dá o seu sangue. A igreja obriga os fiéis, esse é um detalhe importante também, que já foi lembrado em outros vídeos, a igreja obriga os fiéis a participar da Santa Missa todo domingo. Todo domingo, porque é a comemoração da ressurreição do Senhor, desta Páscoa, que nós viveremos definitivamente no céu, no reino dos céus. Participar todo domingo e também nas festas de preceito. E como alimento celeste, para que nós possamos receber este alimento celeste, que é a Eucaristia, que nos revigora como cristãos, que nos dá força, nos dá ânimo e que perdoa também pecados, né, para podermos alcançar o reino dos céus. A igreja recomenda também aos fiéis que, se possível, é louvável também, se tem perto de si, além do domingo e das festas de preceitos, também participar de outras missas durante a semana, para ajudar a nossa vida espiritual, para fazermos crescer espiritualmente, para entendermos também melhor, enxergarmos melhor com a fé, fazer a nossa fé crescer mais, enxergarmos, conseguirmos ultrapassar as dificuldades da vida e assim caminharmos sempre em direção a Deus. Os ministros católicos administram licitamente a Santa Comunhão aos membros da Igreja. Ou seja, são os ministros ordenados que fazem isso. Existe também a possibilidade de alguns fiéis fazerem, leigos, mas desde que a necessidade do local exija isto, pela falta de ministros ordenados, que se convoque alguns leigos piedosos para auxiliar na distribuição da comunhão e na celebração, às vezes, de alguma liturgia da palavra, uma celebração da palavra, pela falta então de sacerdotes para poder celebrar a missa dominical ao alcance de todos. E para lembrar o que disse Santo Inácio de Antioquia sobre a Eucaristia, palavras que falam do penhor da glória futura, que é esse sacramento. Na Eucaristia nós partimos o único pão que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Isso nos diz Santo Inácio de Antioquia, falando da Eucaristia. É o remédio para nós, para não morrermos, mas para vivermos eternamente e junto de Deus.